gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. E aí, como estão vocês? Quais as perspectivas para esse ano? Me conta aqui nos comentários. Esse ano aí que passou, 2025, foi um ano que eu quebrei muitos paradigmas, que eu deixei para trás muitas coisas que não me faziam bem sentimentalmente, ou coisas que amizades que também já não fazem mais sentido. Realmente as que estão na minha vida hoje em dia são amizades de verdade. Então isso foi uma coisa que 2025 me mostrou assim, escancarado, né? Vai ficar na tua vida quem tem que ficar. Ideias que eu mudei de visão, mudei de perspectiva, comecei a ver a vida como se eu tivesse imersa em situações nas quais eu não consegui enxergar de uma forma holística. Então, quando você está na ilha, você não consegue ver a ilha, mas quando você sai da ilha, você vê a ilha como um todo. Eu passei a ver as coisas de uma forma mais holística. Tem aquele cubo mágico, né? Não sei se vocês conhecem, o pessoal da geração nova, assim. Mas o pessoal da década de 80, 90 vai conhecer, né? O cubo, ele tem vários lados. E aí, muitas vezes, tu não vê o cubo como um todo, tu só tá vendo um lado. Então, é como se fosse isso, como se eu visse as situações de uma forma amplificada. Muitas situações, pessoas. Foi um ano, assim, bem transformador, mas um ano que me trouxe vários ensinamentos. E para esse ano de 2026, a lição que eu trago é que realmente a gente não pode levar coisas do passado, trazer para o teu presente, né? Porque daí tu vai estar carregando pesos que não são teus. E eu observei isso também, que eu carreguei pesos que não são meus, sabe? Durante muito tempo, até mesmo por questão subconsciente, assim, sem saber, de mágoas, ressentimentos de pessoas, de coisas, de situações. E aí o que eu percebi? Que isso foi durante a minha vida, né, isso foi me gerando doenças por coisas que as pessoas me fizeram lá atrás, que eu achei que eu tinha resolvido e vi que não. O próprio vitiligo, ele é uma doença psicossomática que não tem explicação científica do porquê ele surge, mas que vem, né, de situações do passado. Eu observei coisas de bullying que eu passei, que eu guardava, que eu achei que eu tinha ressignificado lá atrás, eu não ressignifiquei. Então ficou ali reverberando no meu corpo e ativou justamente o corpo de dor, né? E o corpo de dor, como diz o nome, dói. E aí o ensinamento foi que para aprender não precisa doer.
tinha essa crença de que para muitas vezes eu aprender tinha que doer, sabe? Essa crença é muito forte. Apesar de eu ver a vida inteira que tem dois modos de aprender, pelo amor, pela dor, eu escolhi a dor. Foi algo que estava ali, de repente, na minha programação de crenças, de que para eu passar por aquilo e de repente ser a salvadora, eu teria que passar por aquilo de uma forma, nossa, é que para eu conseguir algo está sendo muito difícil, eu tenho que lutar. Tenho que lutar por aquilo, né? Eu quebrei esses paradigmas de guerreira, de salvadora. Eu queria estar ali naquele lugar de ajudar. Muitas vezes você quer ajudar o outro porque você já passou por aquilo. Então, quem você gosta, você não quer ver passar por aquilo. Então, tu vai lá ajudar. Mas aí tu perguntou se a pessoa quer ajuda? Eu não perguntava se a pessoa queria ajuda. Eu ia lá e ajudava. E aí uma coisa que eu aprendi em terapia, que para mim foi muito forte em 2025, foi justamente, se a pessoa não pediu ajuda, então tu tem que respeitar o livre-arbítrio dela, de modo que eu ajudava outra pessoa e aí a pessoa não queria ajuda muitas vezes, e eu ia lá e insistia, e aí eu me cansava, ficava com a minha energia vital baixa. E aí, se a pessoa não queria, eu ainda me sentia culpada porque aquela pessoa não queria me ajuda. E aí eu me perguntava, nossa, o que eu estou fazendo que essa pessoa não quer me ajuda? Na verdade, eu mesma estava me prejudicando, né? Porque ao passo que você ajuda uma pessoa repetidas vezes e aquela pessoa não quer ajuda, o que tu tem que fazer? Tu tem que respeitar. E eu ficava insistindo. E nessa insistência, eu ia me desgastando, meu corpo ia sentindo isso. Então, o recado que eu deixo para vocês, se for somar alguma coisa, é justamente só ajude a pessoa se realmente ela querer ser ajudada, porque muitas vezes tu quer ajudar a pessoa e a própria pessoa não quer ajuda. Isso gera um desgaste emocional, gera um desgaste físico, mental. Nós fomos ensinados que a gente tem que ajudar os outros. Beleza, show de bola, super benéfica essa atitude. Ao passo de que a pessoa, ela tem que estar bem. Muitas vezes, tu quer ajudar a pessoa, tu nem tá bem. Então, assim, esse paradigma eu quebrei. Eu senti na pele que ajudar é muito mais sobre você do que sobre o outro. Não que a pessoa vai pedir ajuda, você vai negar, mas você tem que ter condição de dar aquela ajuda. Senão, muitas vezes, tu vai se afundar junto com a pessoa. Acaba pegando dores de outras pessoas, dores que não são suas. E isso não é legal, isso gera culpa. E aí a culpa tá ligada no medo. E o medo gera outras sensações negativas. Então eu percebi que muitas situações eu acabei vivendo ali, mas que na verdade não eram minhas. Eu me
solidarizei, digamos assim, com a dor da outra pessoa. Então, só que eu não consegui enxergar isso, sabe? Hoje eu já respeito, assim. Eu já respeito o processo de cada um. Eu já vejo que cada um tem seu tempo, que a gente aconselha, né? A gente muitas vezes fala, é por aqui. Mas se a pessoa não tiver a consciência, tu vai falar 50 vezes, a pessoa vai continuar fazendo aquilo. Isso não vai adiantar, isso vai gerar mais dor. No meu caso, gerava dor em mim, né? Ao ponto de eu me sentir culpada. Então, imagina, a pessoa se sentir culpada porque a outra pessoa não queria tua ajuda. E não é isso. E muitas vezes eu falava assim, é meu sonho que tu faça isso. É meu sonho que tu faça aquilo. Eu cheguei a falar para uma pessoa assim, é meu sonho que tu pares de fumar. Olha isso, eu nem fumo. E eu cheguei a falar para a pessoa que era meu sonho que ela parasse de fumar. Então, isso é literalmente você botar as atitudes do outro como se dependesse o teu sucesso de ajudar. Então, hoje eu vejo como, na tentativa de ajudar, muitas vezes eu criei expectativa no outro. Cada um tem seu processo, cada um tem sua forma de ver as coisas, todo mundo está caminhando para o mesmo objetivo. Uns estão indo mais devagar, outros estão, digamos assim, numa caminhada mais acelerada, outros estão correndo, cada um tem seu ritmo, né? O que tem que ser feito é que tem que ser respeitado o ritmo de cada um. E aí eu ia lá com a pessoa, falava com ela, e aí ficava tentando convencer 50 vezes que ela tinha que parar de fumar, sendo que a vida é dela, né? Eu não tenho que interferir. Só que quando você gosta da pessoa, você quer também que a pessoa progrida. Só que tu tem que respeitar, tu quer que a pessoa progrida, mas a pessoa quer progredir, a pessoa não quer progredir. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Para que seja feita a mudança, a pessoa tem que estar disposta a mudar. Não basta eu querer, não basta fulano de tal querer, a pessoa tem que querer a mudança. Então, isso tem muito a ver com o que a pessoa quer, com o que a pessoa escolhe para a vida dela. É certo, é errado ser assim? Isso é uma escolha da pessoa. Não cabe a mim julgar o que é bom para ela, o que não é bom. Cabe a mim, quando for solicitada, falar a minha opinião. Uma coisa que eu aprendi também foi falar a minha opinião só se a pessoa perguntar. Se a pessoa não perguntar, não interessa a minha opinião. Então, assim, a opinião da gente pouco importa. Mas, na verdade, o que importa é se a pessoa quer mudar ou não. A mudança, ela é individual. Podem ter várias pessoas querendo mudar, mas o processo primeiro é individual. A pessoa ela tem que ter essa consciência, né? Isso é consciência pura. Fiquem perdendo o tempo de vocês tentando convencer outra pessoa de algo que a pessoa não vai acreditar, simplesmente você vai perder seu tempo. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que tentar convencer o outro muitas vezes é perda de tempo se a pessoa não estiver disposta a te ouvir. Muitas vezes tu tá ali, mas tu tá perdendo tempo falando a mesma coisa e a pessoa não vai entender, você vai ser mal interpretado e muitas vezes tu vai perder uma amizade.
muitas vezes tem assuntos, né, que não são discutidos, porque a pessoa ela tá ali com uma opinião já formada. Muitas vezes é melhor, para não se perder uma amizade, que haja esse respeito com as opiniões diversas, né? Se a pessoa quer viver daquela forma, aí já é a opção dela, mas muitas vezes tu insiste em dar o caminho das pedras porque tu não quer ver aquela pessoa daquele jeito. Porque é um amigo que tu gosta, porque é um irmão, é uma mãe, é um pai, é uma sogra. Muitas vezes você vê que aquela pessoa não tem referência, mas se você ama realmente a pessoa, você tem que deixar a pessoa ter as escolhas dela, e com as escolhas cada um vai ter suas consequências, e a vida é assim, e uma hora a pessoa vai acordar de algum modo, assim. Mas ser dono da verdade, ninguém é dono da verdade. A principal lição, uma coisa assim que a terapia me mostrou, é que ninguém é dono da verdade, que toda história ela tem vários lados e a gente não pode julgar porque a gente não sabe o que a pessoa passou. Então, muitas vezes silenciar a mente para passar por aquela situação e não se deixar, devido a algumas situações que eu passei, situações com amizades que eu passei, que eu me fechei para amizades, mas que eu sei que eu não posso me fechar para isso. Isso eu tenho que trabalhar em 2026, né, de voltar e ter o elo de confiança, porque devido às experiências que eu tive, a experiência que eu tive foi que eu não posso confiar nas pessoas. Só que no fundo eu sei que não é assim. Eu sei que tem pessoas confiáveis, que eu posso me conectar com essas pessoas confiáveis, que o universo me traga por ressonância, né? Que eu também, se eu me conectei com essas pessoas que eu não pude confiar, foi por ressonância. Então, tudo é aprendizado. Fica aí as lições, tá bom? Se eu puder ajudar vocês de alguma forma, coloque nos comentários o que vocês querem escutar de mim. O que eu puder contribuir, né? Aceito sugestões, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.